bom. Muito bom, pessoal. Deixa eu só ver o que está acontecendo, se está tudo em ordem, por favor. Quando alguém entrar, me diga se o áudio está bem, se o vídeo está bem, para a gente poder começar a nossa aulinha deste domingo, dia 3 de Menachem Av. Ótimo, são imagens ótimas. Obrigado pelo feedback, Dr. Luiz. Muito bom, muito bem. Baruch Hashem. Ainda bem. El Cassima está cumprimentando. Sharkoyer, Agitenach, El Cassima. Jaqueline, boa noite. Todos. Baruch Hashem. É isso aí. Então, ótimo. Baruch Hashem, o som está ótimo. Espero que o vídeo também. E nós vamos já dar início a mais uma aula sobre signos. E dessa vez nós vamos explorar o signo de Gêmeos, que em hebraico se chama Mazal Teomim. Teomim significa gêmeos. Tá certo? Boa noite, boa noite. Boa noite a todo mundo que está entrando agora. Obrigado pelos cumprimentos. E vamos que vamos, pessoal. Na data laica, tá certo? Boa noite, boa noite. Na data laica, de 21 de maio até 20 de junho. Tá? A gente falou sempre que nas nossas aulas que a gente tem falado sobre signo, que o signo tem a ver com a data em hebraico. Eu sempre peguei de uma fonte, tá certo? Que diz que tem muito a ver com a data em hebraico. Por fim, de qualquer maneira, vamos seguir adiante e nós vamos ver as características e as tendências que tem pessoas que nascem neste período, né, enfim, sempre cai realmente entre maio e junho. Então, quais são as características dessas pessoas? Lembra uma coisa também, pessoal? Sempre estou falando isso no início de cada aula, que a gente não tem que pegar isso, sabe, e levar, não fazer mais nada e ficar checando para lá e para cá. A gente precisa ter confiança total no bom Deus, etc. Mas é bom saber as tendências das pessoas para poder saber como lidar com elas. E às vezes não ficar chateada também pelo temperamento que as pessoas elas têm por natureza, porque afinal de contas há sim a influência dos planetas sobre as pessoas, como a gente havia estudado no Tratado do Shabbat. Só que não é sine qua non, quer dizer, a pessoa ela pode trabalhar consigo mesmo, trabalhar com as suas tendências e melhorá-las, entendeu? Ou aproveitar do lado positivo que essas tendências podem levar a pessoa e não ficar nas coisas ruins que elas podem levar também. Bem, enfim, isso a gente sempre fala no início das nossas aulas. E o que é importante também, só falar o que eu tenho a ver com gêmeos. Afinal de contas, eu não sou gêmeos. Mas, quando chega o período do ano, então a influência regente do planeta influencia sobre todos na Terra, entendeu? Então tem aquela influência que tem aquele tom geral dessas características que a gente vai ver, que pega nesse período do ano por conta da regência, por conta do domínio daquele astro predominante. Ok, pessoal, então bora lá. Boa noite a todos. Vamos começar. Eu vou botar na tela o nosso Wordzinho para poder ir acompanhando e a gente vai lendo, vai explicando e vamos que vamos então. Muito bom. Baruch Hashem, signo Gêmeos, Mazal Teomim. Mês de Sivan. Mês de Sivan, a gente já vai estudar sobre ele, é um mês importantíssimo dentro do judaísmo, é o terceiro mês dos meses do ano, e nós já vamos ver porquê. A letra do mês é a letra Zain. Zain, lembra que a gente falou que nas 22 letras, 3 Deus criou os 4 elementos, 7 Deus criou os dias da semana, e as demais 12 que faltou das 22 letras, Deus com cada uma delas criou um mês. E a letra do mês de Sivan é a letra Zayin, cujo valor numérico ele é 7, derivado do elemento ar. Os gêmeos, qual elemento ele está ligado? Ele está ligado com o elemento ar. Dos 4 elementos que nós temos, que Deus ele criou, ar, terra, água e fogo, o signo de Gêmeos, a constelação de Gêmeos está ligado com o elemento ar. A tribo
é a tribo de Zevulun. Das 12 tribos de Israel, os filhos de Jacó, está relacionado com a tribo de Zevulun e, obviamente, tem muita coisa ligada. Eu não descrevi aqui, mas também qual o planeta responsável pela constelação de Gêmeos. Qual que é o planeta responsável? O planeta Mercúrio. Okay? Mercúrio ele é responsável por toda a configuração de Gêmeos. Ok, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Só sobre Mercúrio, a gente já falou que são pessoas brilhantes, são pessoas sábias, etc. A gente vai ver que isso tem a ver. Só estou comentando isso aqui, porque eu não escrevi aqui no papel, mas quando chegar na hora eu vou comentar e vou falar isso. Sivan é o terceiro mês dos meses do ano, mês que ocorreu a outorga da Torá no Sinai no ano de 2448. Nós estamos no ano 5781, no calendário judaico. E quando foi no ano de 2448, Deus ele pronunciou neste mês, no mês de Sivan, no dia 6 desse mês, Deus ele pronunciou os 10 mandamentos. Sendo que Moisés acabou descendo na montanha no mês seguinte, no dia 17 de Sivan, com as tábuas da lei, dia que ele quebrou essas tábuas da lei. Mas o que ocorreu neste mês foi o pronunciamento dos 10 mandamentos. Em outras palavras, fala. Então, são gente que gosta de falar. Veja só, são pessoas que gostam muito de falar. Pessoas de Gêmeos tagarelam, gostam de falar. Pois quando Deus soprou o ar na narina do homem, no homem de Adão, a alma viva, está escrito Vaipach be'apav nishmat chaim, está escrito Ruach chaim. Está escrito Vaipach be'apav Ruach chaim, e na tradução de aramaico consta Ruach memalela, ou seja, o espírito falante. Olha só que interessante. Quando Deus soprou no homem que ele formou da terra, para introduzir dentro dele o Espírito de Deus, que é chamado de Ruach. Agora, Espírito, Ruach em hebraico, significa vento. Vento é ar. O ar está ligado com o quê? Com o vento soprado dentro da narina, a alma. Então, o Targum, a tradução para o aramaico oficial, feita por Onkelos, que era sobrinho de Tito, que destruiu o templo sagrado, no segundo templo, na época dos romanos. Então, Tito, o sobrinho dele, Onkelos, ele fez a tradução para o aramaico. Esse Onkelos, ele traduz lá que Deus ele soprou Ruach memalela. Memalela significa o vento falante. O que quer dizer o vento vivo? Qual a diferença do vento vivo que Deus ele soprou no homem e não nos demais animais? É exatamente a fala. O homem, ele fala. A diferença do homem e dos demais animais é a conversação, a fala. Então, ele traduz lá, o espírito da vida, ele fala espírito memalela, o espírito falante. Quer dizer, olha, o ar está ligado com a fala. Este signo está ligado com o elemento ar, portanto, está ligado com a fala. Fora que o mês, que foi o pronunciamento, os 10 mandamentos, que Deus ele pronunciou, ele falou, também a gente vê aqui a ligação do vento, ou ar com a fala, porque quando Deus ele criou o homem, ele soprou um espírito falante. Um espírito falante que é a alma do ser humano, certo? É ligado com a fala. Possuem o dom da fala, da convicção, dariam bons políticos, jornalistas, locutores. Por exemplo, deu um exemplo aqui, John Kennedy, ele era de Gêmeos, o signo dele era Gêmeos. Quer dizer, a gente vê que são pessoas que elas têm facilidade de falar, de convencer as pessoas, sabe? Isso é característica da pessoa de Gêmeos. Gêmeos 2, tá certo? Quando você fala Gêmeos, a gente encontra também uma semelhança de Gêmeos com Libra. E aliás, os dois são de ar, tá certo? Assim, o Libra, que é a balança, né, que está ligado com o mês de Tishrei, está ligado com o mês de ar. Gêmeos, por exemplo, também é ar, então é 2. A gente vai ver que eles têm muita semelhança. Mas aqui, ó, Gêmeos 2 lembram Moisés e Arão, que são os dois líderes, né, que tiveram com o povo de Israel quando saiu do Egito. Eles não saíram apenas com Moisés. O Aharon, ele era o líder na época, e juntamente com Aharon, Moisés foi lá convencer o faraó junto com Aharon. A Torá descreve diversas vezes Moisés e Aharon, Aharon e Moshe, 2 gêmeos. Então lembra Moisés e Aharon, líderes do povo na época da saída do Egito, assim também como as 2 tábuas da lei, está ligado com gêmeos, 2, tá certo? 2 tábuas da lei. A gente vai ver que esses gêmeos podem gerar dupla personalidade, a gente já vai ver isso nos gêmeos, a gente já vai ver já. São pessoas que gostam de ler e estudar bastante. Isso está ligado com o Mercúrio, com o tal do Mercúrio. São pessoas que gostam de ler e estudar bastante. Nós falamos que sexta-feira Deus instalou o Mercúrio, o planeta Mercúrio, e o Mercúrio ele é o planeta que toma a responsabilidade da constelação de Gêmeos. Então, são pessoas que gostam de ler e gostam de estudar. Portanto, são pessoas de amplo conhecimento. Porém,
eles não têm paciência de terminar um assunto e se aprofundar em uma ideia apenas, mudando com frequência de tópicos, ou seja, de tudo conhece um pouco. Sabe aquela pessoa, você pode conversar com ela sobre qualquer assunto, ela vai dar o pitaco dela, ela vai ter o que falar. Ela vai ter o que falar porque ela é letrada, ela gosta de estudar. Porém, tem um pequeno problema aqui. Ele não consegue focar numa coisa e se aprofundar. Para aprofundar num assunto não é com ele. Muita coisa, muita coisa. Pega conhecimento para lá e para cá, muito mais superficial, não a fundo, porque ele não tem paciência, tá, de ficar num assunto só. Acabou. São pessoas agitadas que a gente vai ver, tá ligado com o ar, tá certo? O ar não para quieto, o ar tá em todo lugar. Então isso é importante a gente saber. Gostam de unir as pessoas, seriam bons casamenteiros. A gente usa essa expressão em hebraico, casamenteiros, shathanim. Pessoas que apresentam um ao outro para poder se conhecer e casar. Isso é o que ele gosta de fazer. Tá ligado com gêmeos também, duas pessoas. Apartem as brigas dos outros. E a gente vai ver por quê. Por que eles apartam a briga dos outros? Isso está relacionado com o mês 3. E eu preciso explicar isso para vocês um pouquinho, que é a ponte entre os dois lados. Quando você tem dois lados do rio, tá certo? Um está de um lado, o outro está do outro lado. Você precisa de uma ponte para unir os dois lados. Esse é o terceiro, tá certo? Então você tem número romano, você tem um, depois você tem dois. O dois são dois pauzinhos, tá certo? 3 seria já o triângulo que une os pontos. Então, isso é importante saber. Para unir dois, então precisa de um terceiro. O terceiro é aquele que vai apaziguar, é aquela pessoa que vai escutar as ideias, vai pôr panos quentes e vai conversar e vai apartar as brigas. Isso está ligado com as pessoas de gêmeos, tá certo? Já que é o mês 3, Sivan, nós falamos que é o mês 3. Então o 3 é a ponte entre os dois. Vocês estão vendo a importância. Eu gosto sempre de estudar com vocês quando eu falo sobre o zodíaco, pelo menos que eu estou vendo dos nossos livros, tem tudo a ver com o espírito do mês, o que acontece no mês, com o dia do mês, está tudo super hiperligado. Também, nós falamos que é o mês que Deus entregou a Torá. A Torá, a Bíblia, o pronunciamento dos 10 mandamentos. A Torá veio trazer a paz. A paz entre quem? Entre quem? Quem estava brigando? Existiam dois mundos, tinha o mundo espiritual, tinha o mundo físico, o mundo material. Então a Torá veio trazer a paz entre os mundos, entre o mundo espiritual com o mundo material. Então a Torá é 3. Por isso existe aquela expressão bonita que a gente sempre fala nesse período do mês 3, que a Torá 3 foi dada no mês 3, através do 3, para o povo 3. Entendeu? Quer dizer, a Torá 3 que ela está dividida em Torá, Nevim e Ketubim, através do 3 que foi através de Moshe. Moshe era o terceiro filho dos seus pais, tá certo? Tinha Miriam, Aaron e Moshe. Foi dada no mês 3 porque é o mês de Sivan, que a gente está vendo, tá certo? Que mais que eu falei? Então, no dia 3, o mês 3, através do 3, através de Moshe, para o povo 3, que é Cohen, Levi, Israel. Enfim, está tudo ligado com esse 3. O 3 a gente está ligado com a Torá, porque a Torá também veio trazer paz entre o mundo espiritual e o mundo físico, podendo ter a fusão entre esses dois mundos. O que anteriormente, antes da outorga da Torá, os mundos acima eram mundos espirituais, os mundos materiais eram materiais, não tinha elo entre eles. Porém, quando veio a Torá 3, veio trazer a união. Por isso eles gostam de unir pessoas. Para se sentirem realizados e satisfeitos, precisam unir o espiritual com a matéria. Fato que ocorreu na Torá da Torá, como explicado agora. No contrário, não se saciam. Quer dizer, elas unem e elas precisam criar uma harmonia entre o espírito e a matéria. Isso é deixar uma pessoa de gêmeos tranquila e feliz. Tá certo? Isso é importante a gente saber. Sabem se adaptar a qualquer realidade. Não tem problemas com mudança, ao contrário, buscam mudanças com frequência. Aquela pessoa que é inquieta, não está quieta, não quer ficar num lugar só. Ele quer ir para lá, quer ir para cá. São pessoas que gostam de mudança. Tá? Ao contrário, quase de Touro, que a gente estudou na aula passada. Touro gosta do seu canto, gosta da sua terra, gosta do seu, né, que a gente falou que está ligado com o elemento terra. Entendeu? Gosta de ficar na sua, que nem a gente falou, um cara que empaca igual boi, igual o Hamor, igual o burro, que a gente falou que tinha relação, isso na aula passada. Estes aqui, gêmeos, não, a ar, então eles estão, mudança, adoram mudança. Esta é a razão que não se dão tão bem com pessoas do signo de elemento terra. Mas visto que ele gosta muito de mudança, então vai unir agora um cara que
Eu já vou usar essa expressão, vocês vão ver que eu vou usar a expressão em Yiddish aqui, que tem espilcas. Esse é um cara que tem espinhos. Existe essa expressão que se fala em Yiddish. Uma pessoa que ela sente espinhos, ela não fica parada. Então em Yiddish se fala que tem espilcas, que ela tem espinho. Como é que você vai unir uma pessoa que ela está pilhada, entendeu? Quanto uma pessoa que ela está estacada? Então não se dão muito bem, mas tudo pode se adaptar. É questão de trabalho que a gente falou. Então, como de Touro e Capricórnio. Porque Touro e Capricórnio são signos do elemento terra, pessoal. Do elemento terra. Então, não funciona tão bem com o elemento ar. São pessoas bem-humoradas, felizes, agradáveis e brincalhonas. E isso pode dar o que falar. Por isso, podem causar desconforto a pessoas de signos de água, que podem não levar com agrado seus comentários alegres. Apesar de jamais fazer isso com o intuito de ferir ou magoar alguém. São pessoas bem-humoradas, são pessoas felizes. São pessoas que elas acabam brincando nos seus pronunciamentos, nas suas falas. E às vezes as brincadeiras, não é todo mundo que tolera as brincadeiras. Então ele diz que as pessoas as de água, então podem, porque água a gente vai ver que os signos ligados com o planeta de água, quando a gente vai estudar, a gente vai ver que são pessoas muito sentimentais. Extremamente sentimentais. Você tem Câncer, que é de água, você tem Escorpião, que é de água, você tem Peixes, que é de água. Então são pessoas que levam muito, sabe, feeling, coração, são muitas pessoas muito sentimentais. Então, o cara que é de ar tá nem aí, fala aqui, já falou, já jogou fora, é igual uma palavra lançada, já falou, já tá falando outra coisa, sabe, aquele mundo de ideia constantemente, vai ver que uma pessoa que não tá zelando muito a fala ou calculando muito o que está falando. Ele fala, então ele pode ferir, de repente, estas pessoas. Então tem que saber. Às vezes você vai encontrar um cara assim e fala, só podia ser esse cara aí, fala demais, você pode ver. Provavelmente é de Gêmeos, brincalhona, fala demais em todos com todas as explicações de falar demais. Não, tá aqui o que eu tinha falado para vocês. Né? Então são pessoas pilhadas, que a gente falou, são pessoas pilhadas, preocupadas com a vida, eles têm spilkas, tá aí, spilkas, aprendi uma palavra em Yiddish, significa espinho, são pessoas sempre ativas. Relaxar não é com elas, letra Zayin, e aí eu foquei na letra do mês. A letra do mês é a letra Zayin, é a 7ª letra do alfabeto em hebraico. Zayin é a letra que representa o motor, representa o motor que dá a função, sabe, aquilo que está sempre trabalhando, aquilo que não para, é o que faz a máquina funcionar, tá certo? É o motor da máquina. Isso significa a letra Zayin. A Zayin representa, em hebraico, Zayin significa também armamento, que lei Zayin significa armamento. Então a gente sai todo dia para batalha, nós saímos para uma guerra, quando a gente sai para buscar o nosso ganha-pão, então nós estamos indo literalmente buscar o lechem em hebraico é pão, que é o shoresh, que é a raiz da palavra milchama. Milchama é conflitos e batalhas. A gente precisa cada dia, certo? A gente vai para uma guerra para a gente ganhar, para ter o ganha-pão, para ganhar o seu sustento, a parnassá, o sustento. Então quem é a letra responsável pela parnassá é a letra Zayin. Zayin é armamento, Zayin vem da palavra sustento. Nós falamos no Birkat Hamazon, na bênção após os alimentos, uma alimentação de pão, quando a gente come pão, a gente faz uma bênção final, e lá nós falamos Hazan et haolam kulo betuvo bechen Hazan. Hazan significa aquele que sustenta, certo? Isso significa Zan. Então Zayin tem essas letras Zan, significa aquele que sustenta, quem sustenta, quem ganha salário, quem trabalha, tá certo? Então trabalho, letra Zayin. Isso representa pessoas de Gêmeos, são pessoas que são focadas no trabalho. São pessoas que estão sempre ativas, não são pessoas que estão no seu canto procurando, são pessoas que gastam muita energia, a gente vai ver. Mulheres de Gêmeos fazem muitas coisas ao mesmo tempo, por isso precisam dormir e descansarem bem por conta de tantas atividades realizadas no seu cotidiano. Elas queimam tanto a caloria, por conta que elas não param. Ar não para, está em todo lugar, para cima, para baixo, vem de cima, vem de baixo, vem dos lados, etc. Não para quieto, tá certo? Então são pessoas que estão constantemente ativas. Então a gente diz que elas precisam, na hora de descansar, elas precisam de ter o seu timing realmente para descansar de boa, tá certo? Ele está assim, por serem do elemento ar, se dão bem com os de fogo. Vamos lá. Quais são os planetas de fogo?
Planetas de fogo é Áries, Leão e Sagitário. Então, o ar precisa de fogo, o fogo precisa de ar. Sem ar não tem fogo, tá certo? Então, fogo e ar se dão bem. Tá, e o cara que é ar também está pilhado, o faro de fogo também está pilhado, né? Você pega o cara Áries, é um cara extremamente pilhado, entendeu? O Leão, o Sagitário. São pessoas que elas têm fogo. Aliás, esse Leão é o mês atual que nós entramos agora, o mês de Av. Esse é o mês, de Leão. Mas tá ligado com fogo, tá ligado com a destruição dos dois templos, mas deixa pra lá. Isso a gente vai falar quando a gente vai abordar o signo Leão. Mas hoje a gente está falando sobre Gêmeos. E Gêmeos se dá bem com Áries, Leão e Sagitário, e não tão bem com os de Terra, Touro, Virgem, Capricórnio, que nem a gente falou, que são pessoas mais pacatas, pessoas que ficam mais não levem a mal, pessoal. Não estou falando que pessoas são todas assim. Quando a gente estudar, a gente já estudou sobre. A gente não estudou ainda sobre o Touro, Virgem e Capricórnio. Touro a gente viu, claro, na aula passada. Então, e água também, que é Câncer, Escorpião e Peixes. Em particular, Áries e Gêmeos se dão muito bem. Quer dizer, assim, de uma maneira bem clara. Áries, que é de fogo, com Gêmeos, que é ar, eles se dão muito bem. De novo, pessoal, sempre quando eu falo isso, quando eu falo sobre relacionamento, eu peço para que não levem isso a risco. A gente tem que acreditar e trabalhar com a gente mesmo, sabe? Não ficar olhando, ele é assim, então não vai dar certo. Não, são tendências. Tendências que ajudam a gente a entender a personalidade. E dá para sobreviver trabalhando consigo mesmo. É importante falar isso constantemente. Gostam de variar, experimentar muito. Não tem paciência e tolerância para a mesmice. Acabou. É um cara que quer mudança, cara. O cara não ficar na mesma não é com ele. Não é com ele. Uma de suas fragilidades é o fato de facilmente alterar a sua personalidade. Gêmeos são duas pessoas, portanto precisam trabalhar bem isso. Então, às vezes, pode ser uma pessoa que ela a gente falou um pouco bipolar, isso está muito ligado, mais ainda a gente vai ver isto com a Libra, né? A gente vai ver com isso. Libra a gente vai ver bastante que são pessoas que elas podem ser bipolar, mas essa é a ideia, porque são dois, igual os Gêmeos que são dois. Então são dois, você não sabe quem está falando, então eles podem, a gente vai ver que são frases que eles conseguem mudar, eles mudam muito de opinião, então a gente tem que tomar cuidado com isso. Por isso podem ter duas personalidades, isso tem que levar a sério, podendo gerar com seus pronunciamentos falsas ideias. Devem ficar atento com suas mentiras e enrolações. Dariam bons políticos, eu coloquei aqui entre aspas, porque não são todos, e a ideia é, sabe, o cara fala demais, fala tanta coisa, tá vendendo gato por lebre, fala que vai fazer, fala que não vai fazer. A gente sabe como os políticos véspera de eleição, então o cara não precisa explicar, não precisa colocar nenhum adendo, nenhuma explicação sobre o que está escrito aí. Então você acaba vendendo, você acaba falando que tudo é cabível para pessoas de Gêmeos, que elas têm facilidade do pronunciamento que a gente falou da fala, então eles conseguem falar de tudo, inclusive eles acabam mentindo e se envolvem na sua própria mentira. Ele tem que tomar muito cuidado com isso. Quer dizer, eles precisam, com certo, devem controlar a fala e aprender a calar-se um pouco, algo que é contra a sua essência. Pedir para um geminiano calar a boca é difícil. Então é isso que ele está querendo dizer, porque eles falam muito, acabou, não adianta você falar para o cara ficar calado, que é um negócio que a tendência dele é de falar, tem que buscar sempre falar a verdade, pelo menos quando fala ele tem que calcular, ver o que ele está falando para falar a verdade. São pessoas flexíveis e de muita pouca concentração, tá ligado com a ideia do ar também, tá certo? O ar tá aqui, o ar foi, vem, fica, então quer dizer, ele não consegue, como a gente falou, ele estuda muito, mas ele não consegue focar. Então, às vezes você pega uma criança que ela é de Gêmeos, ela tem dificuldade em se concentrar, então você tem que saber a tendência dela, coitada, ela tem isso, é natural, é dele, entendeu? Ele nasceu com essa característica, então é importante às vezes você saber como lidar com essas com pessoas que tem essas tendências que os planetas eles influenciam. Então é importante saber. Então são pessoas flexíveis e de muita pouca concentração. Por isso eu escrevi aqui, mudam de opinião naturalmente e cancelam compromissos com frequência. Ei, fala que vai estar aí, vai amanhã, certeza, amanhã, tá bom, amanhã, esqueceu, e para ele, quer saber, ele se lida muito bem com isso, não é que ele fica chateado. Ele, tá bom, esqueceu, tá bom, gegangen, não vamos, gay weiter, vamos seguir, segue adiante, não para na vida, sabe, não fica aqui. E pode gerar um problema sério com outras pessoas que são
que tem compromisso, sabe? Você, imagina, como é que ele vai se dar com uma pessoa que é de virgem? Pessoas de virgem são pessoas muito organizadas, sabe? Muito certas e com horário e com compromissos, sabe? Ele não vai se dar bem. Não vai se dar bem com. E virgem, a gente sabe que é terra, entendeu? Igual a virgem, assim, em horário, a gente vai estudar isso também mais pra frente. Então não tem como. Então elas mudam de opinião, né, com frequência, cancelam compromissos com frequência. Não gostam de ser funcionários ou serem subjugadas a outros. Então ela consegue ser controlada, entendeu? Ela não se permite. Por isso que a gente falou que é político, gosta de falar, ele gosta de estar por cima, ele gosta de domínio. São críticos exímios por natureza, bons para os que gostam de ser reprimidos. Sempre ele vai dar o pitaco dele, vai falar, ele vai falar, vai criticar. E péssimo para os que não suportam críticas. De novo, o cara de virgem. A gente vai estudar, entendeu? Que ele não gosta de ser criticado, não é de jeito nenhum. Mas assim que é, por conta que eles falam e falam e falam demasiado, então isso acaba levando essa tendência de eles criticarem, falarem, de tudo ele fala. E olha, ele pode mudar de opinião. Falou hoje assim, amanhã ele vai falar assado. Por isso que eu falei, eles se dariam bem na política. É por isso que a gente vê bem isso, né? Ora você está com esse, ora você está xingando esse, amanhã vocês são os amigos, amanhã você, etc. É incrível, né? O que acontece. Não gostam de brigas e conflitos. Eles não gostam. Mas suas sinceras palavras muitas vezes levam a intrigas e geram conflitos. Claro, fala demais. Então, às vezes, ele podia poupar a sua fala para não gerar briga. Tá? E isso tudo que a gente falou da fala está ligado àquilo que a gente falou, com o pronunciamento, o mesmo pronunciamento, a fala da Torá, os 10 mandamentos, etc. São pessoas educadas que sabem agradecer muito, até demais. Elas agradecem. De novo, falar com eles. Então, se acontecer alguma coisa, ele vai chegar, ele vai falar, ele vai agradecer, ele vai saber falar, ele sabe. Tem o dom, que nem a gente falou no início dessa aula. Então, são pessoas educadas, é importante saber. E elas gostam de agradecer. Homens de Gêmeos não gostam e nem apreciam muito beijos e abraços. Ponto. Assim que é. Eles são bons da fala, mas ruim de gestos, a gente vai ver aqui. Então, homens de Gêmeos não gostam, nem apreciam muito beijos e abraços. Não gostam de ficar agarrando aí, beijando ele. Eles são pessoas que não curtem muito isto. Então a gente vai ver, sim, são calorosos quando falam. Para falar, ele vai te dar um pronunciamento gigantesco, vai falar muito, mas não gesticulam. Ele não vai mostrar isso através de uma ação física, entendeu? Sim, pronunciamento. Ele vai te falar poemas, vai te falar, olha, palavras de amor extraordinário. Porém, para agir, não espera muito dele, entendeu? Para gesticular, não espera muito dele. Não são pão duros e nem esbanjadores demais. Com quem eles gostam, são extremamente generosos financeiramente. Tribo Zevulun. Quer dizer, com quem ele gosta, ele vai realmente gostar, ele vai gastar, ele vai usar. Não são pessoas que ficam segurando tudo e também não são pessoas que acabam com todo o dinheiro. A gente tinha visto que a gente ainda não viu, por exemplo, pessoas de leão, a gente vai ver que é fogo e realmente eles gostam de gastar bastante, gostam de gastar muito. Quer dizer, eles esbanjam mesmo do que tem e o que não tem. Mas agora eles não, eles são pessoas cautelosas ao mesmo tempo, mas e são pessoas que elas têm sucesso no trabalho. Eu não coloquei aqui, mas isso está ligado na tribo de Zevulun. Zevulun era a tribo deste mês, era a tribo que na Bíblia ele foi abençoado por ser comerciante. Ele fez um pacto com o irmão dele, Issachar, que era da tribo da aula passada, que a gente estudou de touro. Enquanto Issachar ficava estudando no livro, tá vendo? Porque ele estudando, a gente falou sobre os sábios do Sinédrio, quem lembra da aula passada, tá ligado com Issachar, que eles conseguem ficar num canto estudando, se aprofundando num canto só, deixa ele lá sossegado. Zebulun é o oposto, tá certo? Um é terra, outro é ar. O Zebulun é o oposto, não consegue ficar parado, que a gente viu aí. Então o que eles faziam? Eles saíam eles navegavam, eles saíam, eram mercadantes, eles saíam para poder vender, enfim, e com o navio eles desbarbavam todo o litoral com compras e vendas, etc. Então eles tinham um comércio. E enquanto o Zebulun buscava o Parnussa, buscava o dinheiro, buscava o sustento, o Issachar ficava estudando e eles compartilhavam o estudo de Issachar e a mérito ia para Zevulun, e Zevulun, o que ele ganhava, ele abastecia Issachar, e assim eles fizeram uma sociedade. Issachar e Zevulun
eram sócios, um no estudo e o outro no trabalho. Um estudava pelos dois e o outro trabalhava pelos dois. Então, quer dizer, são pessoas que elas têm sucesso no trabalho e no comércio, então são pessoas que sabem trabalhar. Mulheres que buscam um homem estável não devem procurar alguém de Gêmeos. Isso aqui é um cara quieto, tranquilo na dele, que vai ficar quietinho, que vai ficar... Não vai. Não, procura outra, amiga. Procura outra, que assim não dá. Sabe? Não adianta. Pessoas de Gêmeos são pessoas que não param quietas e pronto. Então você quer uma pessoa estável e parada? Tá? Não. Mulheres de Gêmeos são muito seletivas na escolha do cônjuge. São muito pique, que a gente chama. Então a mulher que é de Gêmeos, quando ela vai escolher alguém, elas são muito pique. Ela vai querer que seja assim, que não seja assado, etc. A gente vai ver que a gente, se não me engano, a gente vai ver outras também. Não preciso cantar bola. Depois a gente vai ver sobre os outros planetas, a gente vai ver, tem outros signos que também tem isso. Mas as mulheres de Gêmeos em particular são pessoas muito seletivas na escolha do cônjuge. Muito bem. Bora lá. Mulheres de Gêmeos são boas de business, têm muito sucesso na área financeira, que a gente está falando que Birlau, de uma maneira geral, as pessoas de Gêmeos, elas têm sucesso no trabalho. A gente falou sobre os Zevulun. Não menos, também, obviamente, as mulheres que elas são extremamente boas no que fazem na área financeira, gostam também de comer fora de casa e variam bastante os restaurantes, viu? Para vocês aí, mas que você tem uma mulher de Gêmeos, então, para começar, ela fala muito. Segundo, estável, ela não vai ficar parada, ela gosta de comer fora, ela gosta de sair, ir para vários restaurantes e conhecer outros e outros e outros, não ficar na mesmice sempre no mesmo lugar. Tem pessoas que gostam de comer em um determinado lugar, tá certo? Tem pessoas que curtem um determinado restaurante e não outros, etc. Não é o caso das mulheres de Gêmeos, que elas gostam de comer fora e gostam de sair e diversificar nos restaurantes, certo? Isso é importante. Depois, vamos ver um pouquinho sobre as crianças de Gêmeos. Crianças de Gêmeos, elas buscam muito presentes. Por que elas buscam muito presentes? Elas querem muitos presentes, porque elas precisam de variedade. Você vai dar um presente para uma criança de Gêmeo, certo? Você vai dar um presente para uma criança de Gêmeo, ela não vai conseguir brincar com isso por muito tempo. Lembra que a gente falou que Gêmeo ele não consegue ficar num lugar só? Você vai dar para uma criança de Touro, por exemplo, ou um Capricórnio, ela vai ficar com isso aqui anos e anos, ela vai ficar com aquele brinquedo, ela vai brincar com aquele brinquedo, porque eles conseguem ficar numa coisa só. Eles conseguem ficar pacatos num lugar só e ficar lá e travar lá naquele. Já uma criança de Gêmeos, a gente vê o seguinte: você vai dar um presente para ela não vai ficar brincando com aquele presente muito tempo, porque ela precisa de outro, se ela vai querer outro, ela já vai brincar uma semana, vai colocar, vai estocar ele, vai deixar guardado no armário, não vai mais tocar nele, porque ele precisa de outro, ele precisa de variedade. Então elas não conseguem ficar muito tempo com ele. Diferente das crianças de Touro, que pode passar eternas horas com o mesmo presente. Pessoal, até aqui são coisas que eu escrevi a respeito sobre os signos de Gêmeos, tá certo? Que eu escrevi aqui para vocês. Deixa eu voltar aqui com vocês para poder recapitular o que a gente está falando. Ok, pessoal, tá certo? O que a gente viu o que a gente estudou? Hoje eu quero falar um pouquinho mais de algumas ideias que eu ainda não escrevi, não pus no papel, sobre a ideia de Gêmeos que a gente pode aprender de acordo com os fatos ocorridos durante esse período. O mês, que nem a gente falou, é um mês extremamente importante. Tá? Esse mês de Sivan, que a gente está falando, que é o mês de Gêmeos, tá? Foi um mês que Deus ele escolheu para poder entregar a Bíblia para a gente, para poder se conectar com a gente. Tá? Então, essa ideia de conexão que a gente está falando, a ideia da paz, que representa a Torá, que representa a união entre as pessoas, é muito propício, inclusive, para esse período que a gente está passando. A gente está no mês de Av, que é o mês que gerou a destruição dos templos por conta do ódio gratuito, e a gente reverte isso através do amor ao próximo. Então, essa pessoa, Gêmeos, eles têm esse dom.
eles têm esse dom de querer unir as pessoas, sabe? Não brigar, não com aquele torrão que fica brigando, etc. Não. Por conta da fala, que eles gostam muito de falar, então eles têm essa capacidade linda desse mês, que é de gerar a paz. A Torá é a paz, e a paz entre as pessoas é tudo que se precisa. Aliás, está ligado, inclusive, com o gêmeo, que a gente tinha dito na aula, que representa Moisés e Arão. Na Ética dos Pais, no primeiro capítulo, sabe, ele diz que a gente precisa procurar ser discípulo de Aarón. Aarón, o irmão de Moisés, ele amava a paz e buscava a paz. Ele amava as criaturas e aproximava elas à Torá. Isso fazia Aarón a Cohen. E curioso, pessoal, esse grande personagem, Arão, irmão de Moshe, que ele representava a paz, foi a única pessoa na Bíblia inteira, é a única pessoa que consta a data e o mês que faleceu. É curioso. E o mais incrível é que isto foi no sábado agora que passou. E o mais incrível é que era no mesmo dia. Esse sábado foi dia 1 do mês de Av. E a Bíblia conta que no dia 1 do mês de Av faleceu Aarón, o irmão de Moisés, em Hor. Veja, na Bíblia não consta quando nasceu Adão, na Bíblia não consta quando nasceu Moisés, não consta a data. Não tem certeza que Deus criou Adão no primeiro dia do 7º mês. Entendeu? Não consta isto. Não tem um versículo dizendo dia e mês do nascimento de Adão. A gente sabe que ele nasceu no 6º dia da criação, porque a Bíblia fala que no 6º dia da criação ele criou o homem. Mas está escrito que o homem nasceu no primeiro dia do 7º mês. Entendeu? Que era o dia que ele nasceu. Não está escrito que era Rosh Hashanah. Não está escrito que ele nasceu no primeiro dia do mês tal. A gente sabe que Moisés nasceu no dia 7 do mês de Adar. Moisés, ele era pisciano, ele era de peixes. A gente sabe que ele nasceu no dia 7 de Adar. Mas a gente sabe por cálculos. Porque a Bíblia não fala, e no dia 7 de Adar nascerá Moisés. Não tem isso. Não tem nenhuma pessoa inteira em toda a Bíblia onde não consta a data e o dia que ele nasceu em que mês. Salvo Arão, o irmão de Moisés. O que tem a ver com isso? O que quer dizer? Por que a Torá descreve que Arão, o irmão de Moisés, ele nasceu e foi justo esse domingo, e foi justo esse sábado. Esse sábado era a data do aniversário do falecimento de Arão. Tá certo? E foi exatamente no mesmo dia. A gente estava lendo na Torá, a leitura da Torá falava sobre isso, era incrível. A gente estava lendo a Torá no sábado para o público, e de repente eu estou lendo o versículo, olha, aqui, nesse dia, nesse mês, aqui faleceu Aarón. É incrível. Eu falei nascimento e falecimento, pessoal. Se eu falei, eu quero corrigir aqui, mas a data do falecimento de Aarón consta, sabe? É incrível. Por que a Torá faz questão disso? Por quê? Porque ele fazia paz. Aarón, cabe falar que ele faleceu no mês de Av, porque esse mês que a gente está atual agora é o mês que, por conta do ódio gratuito, foi destruído os templos, e por conta do amor gratuito vai ser reconstruído o templo. Então a Torá vem e fala o seguinte: Aarón, que lhe deu a vida dele, que todo o conceito dele era a paz, a Bíblia vem, Deus quer que essa data seja registrada. A data que Aarón faleceu tem que ser registrada qual o dia e qual o mês. No mês de Av, a gente tem que procurar zelar pela paz, porque quando entra o mês de Av, a destruição do templo foi por conta da falta da paz. Por isso a Bíblia fala que Aarón, ele faleceu nesse primeiro dia do mês de Av para poder zelar o legado dele. Consta que quando ele faleceu, todo o povo chorou. Quando Moisés faleceu, consta apenas que o povo chorou. Não está escrito que todo o povo chorou. Curioso. Quando Moisés morre, líder máximo, está escrito e o povo chorou. Mas quando Aarón falece, está escrito e todo o povo chorou. Quer dizer, todo o povo chorou. Por que todo o povo chorou para Aarón e não para Moisés? Porque Moisés era linha dura, pessoal. Moisés, ele era forte. A gente falou que ele tinha tendências, lembra de Ares? A gente falou que Moisés, tanto que ele era o líder de Pêssah, da Páscoa. A gente, quando estudou sobre Ares, nós falamos sobre Moisés. Ele era um líder, ele era batalha, ele era uma pessoa guerreira, sabe? Ele guerreou os últimos dias da vida dele contra Sihon e Og, que tinha acabado com dois grandes que ficavam do outro lado da Jordânia, sabe? Ele guerreou, ele foi uma pessoa
batalhador, foi uma pessoa guerreira, tá certo? E estava ligado com a verdade absoluta. Moisés era verdade. O que quer dizer verdade? Doa quem doer. Então, aquele pessoal sabe escrever, não leu o pau como ele vai falar, ele vai criticar, e não é todo mundo que gosta da verdade, a verdade dói. Moisés era líder, e todo líder tem oposição. Moisés tem oposição. Aharon, entre aspas, parênteses, colchetes, vamos falar de uma maneira pejorativa, vamos falar assim, ele era vaselina. Aharon amava todo mundo. Aharon tinha uma palavra boa para todo mundo. Aharon não conseguia ver duas pessoas brigando. Se ele sabia que tinha duas pessoas brigando, ele ia lá para fulano e falava o seguinte: você sabe que o teu amigo está arrependido do que te fez? Ele corria para o outro antes que o outro se encontrasse e falou: você sabe que teu amigo está arrependido do que aconteceu? E quando os dois se encontravam, os dois se abraçavam, porque entenderam que cada um está chateado com essa situação. Aharon, ele era da linha daquele que fazia o que nós chamamos de acordo. Sabe o que é curioso? Eu só estou falando essas coisas para poder mostrar os gêmeos. Está ligado com isso? São pessoas que elas têm essa característica muito boa, tá? de gerar acordo. No judaísmo, quando duas pessoas estão em conflito, o que sugere? A primeira coisa, o rabino vai sugerir um acordo. Agora veja, se você está procurando um tribunal rabínico para poder julgar você, e a gente crê que o julgamento vai trazer à tona a verdade absoluta, então a última coisa que deveria se sugerir é o acordo, porque o acordo é a maior mentira. Tá certo? Mentira para ambas as partes. Se eu acho que você está me devendo 50 e você acha que está me devendo nada, não adianta eu te dar 25. Eu estou te tirando 25. 25 certeza não é. O acordo certeza não é. Ou é ou não é. Você queria saber qual que é a verdade. Vem Deus, vem Aharon. Aharon era acordo, Moisés era a verdade. Moisés tem um opositor. Aharon não. Deus fala que se for para fazer um acordo entre as pessoas e vocês vão se dar bem, você pode fugir da verdade. Você pode fugir da verdade. É curioso essa expressão. Então, pessoas que estão ligadas com a paz, porque você vai dizer para mim, como que Aharon foi falar para o outro que ele está falando bem, que ele está arrependido, se não é verdade que a pessoa... A verdade é que sim, a pessoa está arrependida. A verdade é que quem briga, ninguém gosta de ficar brigado. Ninguém gosta de brigar. A verdade é que ninguém gosta de brigar. Essa é a pura verdade. Ficar brigado com outro é a pior coisa que tem, a pior sensação que tem. A gente se engana. A gente se engana pensando que vai ficar brigado, que é isso que você quer. Ninguém gosta de brigar. Então, no teu íntimo, na verdade, você não queria ficar brigado. Então, Aharon pescou a tua verdadeira existência. Por isso, ele já sai direto para o acordo. Mas isso é bonito, isso é uma característica boa que a gente vê. Eu só quis estender isso para poder falar isso aqui no final dessa aula, mais por conta do período que a gente está entrando. A gente está nos 9 dias, são dias pesados no calendário judaico, né, desse mês de Av, e a gente tem que fortalecer o recado da noite, quer dizer, pegar essa característica que a gente vê de Gêmeos, que é, sabe, de fugir das intrigas, tentar unir as pessoas, sabe, ser a ponte, tá, que une, né, o 3 que a gente falou que é o mês 3, que une duas pessoas que estão em conflitos. Vê se a gente não está em conflito com alguém, com algum familiar, com algum parente próximo. Para que isso? Sabe, este é o momento agora da gente procurar fazer as pazes e ter o amor gratuito para cada pessoa e pessoa. Porque se a gente vai se conduzir dessa maneira, certeza absoluta, a gente vai passar esse estágio e a gente vai merecer aquilo que tanto nos foi prometido, que é a era messiânica, quando Deus vai trazer o terceiro Beit HaMikdash. Está ligado com esse mês de Sivan, terceiro, né? O terceiro templo, que vai ser um templo construído por Deus, vai ser um templo eterno, tá certo? Vai ser um templo que jamais será destruído, que realmente isso possa ocorrer em breve em nossos dias, se Deus quiser. Isso aí, pessoal, deixa eu dar uma fuçada aqui, se alguém falou alguma coisa, alguém perguntou alguma coisa, porque eu estou terminando aqui a nossa aulinha. Eu acho que ficamos por aí. Muito bom. Se Deus quiser, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Semana que vem não teremos aula, será o dia de 9 de Av, o jejum de 25 horas, então, para a destruição dos templos, começando no sábado à noite, domingo inteiro. Então, a gente vai pular um domingo, ok, pessoal?
Valeu, é só isso. Por hoje é só. Uma boa semana a todos.